Estamos de volta com o CNN Prime Time. É muito bom ter você aqui na tela da CNN Brasil. No esforço para conseguir criar uma base de votos no Congresso, a relação entre o Palácio do Planalto e a Câmara e o Senado ganhou uma espécie de nova moeda. São as chamadas emendas PIX. Essa nova modalidade possibilita uma transferência imediata de recursos aos municípios, com pouca transparência e quase nenhuma obrigação de como gastar o dinheiro. Um levantamento exclusivo da CNN aponta como essas emendas têm sido utilizadas de forma desproporcional ao número de habitantes em cidades brasileiras. A apuração é do produtor Gabriel Herabaase e a reportagem de Marina Demori. Municípios distantes da capital, com poucos habitantes e baixo índice de desenvolvimento humano. Quem enfrenta essa realidade nem imagina que a cidade onde mora pode ter recebido um volume considerável de recursos. Desde o fim de março, o governo federal abriu os cofres para as chamadas emendas PIX. Elas levam o nome da modalidade de transferência imediata do Banco Central, justamente por representarem um repasse direto da União para as contas bancárias das prefeituras. Cidades pequenas receberam a maior parte dos repasses. O valor passa de R$ 100 por cidadão. Segundo o levantamento exclusivo da CNN, das 156 cidades que receberam essas transferências especiais, 115 têm menos de 50 mil habitantes, 126 estão abaixo da média nacional de IDH e 135 registram PIB per capita mais baixo que a média do país. Ao todo, o governo já concluiu o repasse de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas PIX. 107 milhões foram para as contas das prefeituras e os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal receberam o restante. Quando o Planalto precisa de apoio nas votações, as emendas PIX acabam ajudando a satisfazer as exigências do Congresso Nacional. Na votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, por exemplo, o governo separou 6 bilhões e 300 milhões de reais para prefeitos e governadores. Daí o dinheiro vai para as áreas de interesse dos parlamentares. Esse é um processo comum na política brasileira. O problema é que esses repasses especiais são liberados sem muita transparência e com quase nenhuma restrição de gastos, o que faz com que nem sempre atendam às necessidades principais da população. Os parlamentares não precisam dar essa informação de destinação do recurso no momento em que apresentam a emenda. Eles podem fazer isso a qualquer momento depois disso. Então, a gente não consegue saber muito bem para onde que vai esse recurso só ali na hora que ele está realmente saindo dos cofres públicos. E os municípios e estados que recebem esse recurso não são obrigados a prestar contas da aplicação desse recurso à União ou ao governo federal. Além disso, quando as emendas chegam em cidades pequenas, a falta de controle sobre os gastos aumenta. Ela distorce a lógica técnica da formulação de políticas públicas, porque essa alocação individual, emenda PIX de parlamentar, ela não está inserida em um programa técnico de um ministério com uma lógica de priorização de demanda. Ela tem uma lógica de priorização política. Então, ela distorce a capacidade do Estado de formular políticas públicas baseadas em demanda, em priorização, em técnica. Essa modalidade de repasse foi criada em 2019 numa proposta de autoria da deputada Gleisi Hoffmann. Na ocasião, os parlamentares defendiam que as emendas PIX removeriam a burocracia com maior agilidade na liberação das verbas. A CNN vem buscando contato desde o dia 16 de junho com as 20 prefeituras que receberam a maior proporção de recursos por número de habitantes, além das 50 cidades com os maiores repasses no país. A cidade de Novo Oriente, no Ceará, recebeu o maior valor em emendas PIX em todo o país neste ano. Foram mais de 4 milhões e 700 mil reais da União. Foram gastos 1 milhão e 750 mil reais em massa asfáltica e desapropriação de terrenos. Áreas como saúde e educação ainda não foram contempladas. Segundo a prefeitura da cidade, o dinheiro ainda será destinado para a compra de cestas básicas, material hospitalar
e locação de tratores. Assim como Novo Oriente, a cidade de Salgado Filho, no Paraná, informou que os R$500 mil recebidos pelas emendas PIX, esse dinheiro vai ser utilizado para pavimentação asfáltica rural. As outras prefeituras não apresentaram até o momento as informações completas de como os recursos foram gastos pelo poder público. Fundamental colocar nessa conversa os nossos analistas. Renata, a gente é bem recente, são bem recentes as polêmicas e as disputas judiciais com o tal do orçamento secreto. Acabou. Agora tem as emendas PIX. É um substituto perfeito para conseguir apoio das bancadas, criar essa base no Congresso como o governo tanto almeja? Ocupa um espaço, Márcio, como a gente viu, né, nessa apuração tão importante que Gabriel Irabarazzi nos trouxe, é um instrumento que tem sido usado com bastante frequência. O governo Lula intensificou o uso recentemente e ele ajuda, sim, a contemplar o pedido de parlamentares. Veja, esse instrumento, das emendas PIX, né, como elas são chamadas, elas foram criadas mais ou menos ali na mesma época que o chamado orçamento secreto. Então, é um instrumento novo também. Começou, se não me falha a memória, em 2019, isso mesmo. E veja, um dado interessante, por uma iniciativa da deputada Gleisi Hoffmann, do PT, presidente do PT. E foi aprovado no Congresso e passou a existir. Ela tem uma diferença muito significativa, a gente viu agora na matéria, mas é importante enfatizar, em relação ao que se chamava de orçamento secreto, porque há como identificar qual é o parlamentar que foi contemplado com aquele valor. No caso do orçamento secreto, era uma barafunda, uma confusão. A gente não sabia exatamente quem tinha recebido, quanto, quando, para onde esse dinheiro tinha ido. Então, é possível, existe um passo à frente em relação à transparência. É possível saber qual parlamentar foi contemplado com qual valor. O problema está na falta de regramento sobre o destino. Então, o parlamentar, ele aponta para onde vai para aquela cidade, essa transferência é feita, chega para o ente federado, né? Chega ali nas contas, por exemplo, da prefeitura, e não há uma exigência de já haver uma especificação sobre como esse dinheiro será usado. Mas o Tribunal de Contas da União, apesar desse dinheiro ser destinado aqui por parlamentares, o Tribunal de Contas da União entendeu que a fiscalização cabe aos tribunais de contas dos estados ou dos municípios. Então, você pulveriza esse tipo de olhar sobre o gasto e sobre o uso do dinheiro público. Ainda há um outro fator que, para mim, é um dos mais essenciais e que permeava bastante o debate sobre o orçamento secreto. O quanto isso acaba dificultando a execução e o planejamento de políticas públicas. Porque se você está colocando na mão dos parlamentares e pulverizando esses recursos, ainda que seja meritório, você ter uma forma de que esse dinheiro chegue mais rapidamente às cidades, você está tirando do governo federal e das pastas que tem um corpo técnico a ideia de se planejar e se poder direcionar de forma mais efetiva os programas que são pensados para enfrentar os problemas do país. Entre todos esses problemas apontados pela Renata, e muito bem apontados, especialmente eu acho na questão de não conversar, quando o parlamentar libera uma verba para aquela cidade, não conversa com o ministério que está pensando numa política pública para todos, se aquela cidade realmente precisa daquele dinheiro, ou talvez a cidade vizinha precisasse de mais. Mas, enfim, frente a todos esses problemas, a Renata também trouxe o ponto que é importante, a dificuldade de fiscalizar como esse dinheiro está sendo usado, né, Leandro? Pois é, Márcio, e até estava olhando para baixo aqui enquanto a Rê falava para poder pegar um trecho de uma comunicação que o Tribunal de Contas da União fez sobre justamente as emendas PIX, né? Atendendo a uma consulta, o Tribunal de Contas da União colocou ali que cabe aos tribunais de contas dos estados entender, né, a aplicação dessas transferências especiais de recursos. Então, quem deve, né, fazer o controle se são
são regulares determinadas despesas feitas com o dinheiro dessas emendas PIX são os tribunais de contas dos estados. Você tem, então, um problema também de fiscalização, porque vai ficar, né, como a gente viu na reportagem dos nossos colegas. São Luís, cidade lá de Roraima, uma cidade pequena que tem ali recebido, né, R$ 251 por habitante, ou seja, já dá para a gente estimar aqui, né, que se trata de um dinheiro muito maior do que aquele que a cidade de fato precisa. É uma transferência per capita nessa conta rápida, né, que mostra um dinheiro muito acima do razoável para uma cidade que é muito pequena, São Luís, lá de Roraima, e para a gente poder avançar nisso, de um ponto de vista das contas públicas, quem vai ter que trabalhar em cima é o Tribunal de Contas de Roraima, caso enxergue ali, obviamente, que tem alguma irregularidade. Então, essa confusão de atribuições, muitas vezes, facilita com que haja um desperdício de dinheiro. E aí eu vou trazer um exemplo, Márcio, saindo da esfera dos tribunais de contas e um pouco das emendas PIX, para voltar para o orçamento secreto, que você e Renata tratavam há pouco. No ano passado, a gente teve o Ministério Público Federal obtendo decisões da Justiça Federal lá do Maranhão para poder bloquear 78 milhões em emendas parlamentares destinadas a municípios lá do estado do Maranhão. O que as investigações mostraram, que é um expediente comum? Os atendimentos de saúde estavam sendo superdimensionados para poder justificar o uso dessa grana. É uma forma também de você perder dinheiro público. E é mais ou menos o que essa falta de fiscalização faz, seja com emenda do orçamento secreto, emendas PIX, do jeito que se queira chamar, que a gente tenha desperdício de dinheiro muitas vezes. É claro que perder dinheiro público é grave. O pior é quando alguém encontra esse dinheiro público. E a gente sabe que muitas vezes alguém encontra esse dinheiro, né? Leandro e Renata, obrigado mais uma vez.